Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Satanás, estamos aqui para mais um Isa Notícias. Então, né? O mundo e a sua expressão que ocorre na internet não falava de outra coisa. A luta do Popó contra o Bambam. E todo aquele jogo midiático e tal. Aí quando o cara vai ver lá, a luta durou 36 segundos. E depois os dois estavam lá rindo, felizão e tal, embolsaram milhões, etc. Né? Até falando aqui, embolsaram milhões, até parece que eu tô com inveja, né? Porque eles embolsaram milhões, etc. Né? Mas não é o caso. Né? O caso é que esse é o tipo de diversão vã e nula. Né? Não sou... Né? Nós católicos não somos contra o divertimento. Inclusive, Santo Tomás, esqueci agora o nome, mas tem uma virtude, né, do bem se divertir. Né? Mas assistir uma luta de boxe completamente inflada entre uma subcelebridade e um ex-campeão, né, de boxe, ou seja, do profissional com o amador, né, assim, tipo, muito difícil, né, adivinhar quem que ia ganhar. Mas no final ainda tem a farsa, né? Durou 36 segundos a luta, assim, né? Mó fraude. Aí o pessoal fica revoltado, etc. Paixão exasperada por idiotice. Mas claro, nós aqui no Instituto Santo Atanásio, né, no Isa Notícias, nosso objetivo aqui não é comentar a luta do Popó, do Bambam, mas aproveitar esse episódio para, como sempre, né, educar. Então nós vamos ler um artigo aqui que é o seguinte. A grande pergunta é: o boxe é moralmente permitido? É isso. Você ir lá assistir luta de boxe, vale tudo, essas coisas aí, é moralmente permitido? Como é que é né, a argumentação moral em relação a isso? Né? É permitido ou não é? Então, né, tem um artigo no site da Permanência, né, do padre Juan Carlos Iscara, né, da Fraternidade São Pio X. E vamos ver a análise dele, né, em relação a essa questão. Né? Como não há ensinamento oficial da Igreja sobre esse tema, devemos fazer a aplicação dos princípios gerais morais ao caso concreto do boxe. Um dicionário define o boxe como um esporte de combate em que duas pessoas, normalmente usando algum tipo de equipamento de proteção, trocam socos por um tempo pré-determinado em um ringue. Outro dicionário definiu como desferir e defender golpes sem intenção de machucar o oponente severamente. Mas deve-se concordar que isso não é uma definição realista das lutas de boxe que vemos na TV. O que aconteceu entre o Popó e o Bambam ali, depois eu fui ver, né? Aquilo nem... teatro puro, porra. As pessoas gostam de ser enganadas. A filosofia moderna, ela é tão lixo que faz as pessoas gostarem de ser enganadas. Né? Ambas as definições concordam que ele é um esporte de combate no qual socos são trocados. Mas deve-se fazer distinções levando em conta as intenções dos lutadores, seus objetivos e as circunstâncias concretas na troca de socos. Em outras palavras, deve-se distinguir entre o que chamamos de boxe amador e o profissional. A princípio, não parece haver nenhuma objeção ao boxe amador entre os teólogos. Seus defensores alegam que é um esporte que oferece oportunidade de desenvolvimento físico e força, melhora na autoconfiança e disciplina, formação de caráter e espírito desportivo. Eles até realçam que essas vantagens do esporte são de tal modo que até São Paulo, levando em conta a autodisciplina a ser exercitada em nossa vida cristã, faz analogia com o boxe. Como a disputa toma lugar em condições supervisionadas, e normalmente usa-se equipamento de proteção, a possibilidade de dano físico é limitada. Além disso, as habilidades adquiridas também podem ser utilizadas fora do ringue em casos de autodefesa genuína, ou para defender outra pessoa. Apesar disso, também há teólogos que alegam que, como a natureza humana é frágil, até mesmo as formas mais benignas de pugilismo amador podem se tornar moralmente repreensíveis, porque os lutadores, embora não desfiram socos com a mesma intenção ou potência que no boxe profissional, podem se deixar levar pelo desejo de vencer e assim infligir dano físico imoderado ao oponente. Então assim, de maneira geral, né, em relação ao boxe amador, né, você tem equipamento de proteção, né, você tem regras bem definidas e tudo mais, né,
não parece. Alguns teólogos argumentam que pode haver perigo, mas parece que no boxe amador em si não tem problema, certo? Os problemas surgem no caso do boxe profissional. Inclusive, né, o boxe das Olimpíadas, né, eles lutam com a proteção na cara, né? É diferente desse boxe mais selvageria aí que o pessoal está acostumado a ver. Vamos lá. Os problemas surgem no caso do boxe profissional. Há esportes em que há o risco de dano físico. Porém, tal dano é acidental, não intencional. Se for infligido de propósito, ele é penalizado. Então, um exemplo é o futebol, né? O objetivo de futebol não é você ir lá e bater no outro jogador. O objetivo de futebol é você driblar, fazer o gol no outro adversário e tal. Quando você bate no outro cara, é falta, né? Falta. Se for uma falta dura, amarelo. Se for muito dura, vermelho e tal. Então tem toda uma regra, né? Então, é isso. O boxe profissional é um esporte cujo objetivo primário é privar o oponente da habilidade de lutar. Não simbolicamente como no jiu-jitsu ou no wrestling, por exemplo, imobilizando o oponente. Mas ao bater e lesionar o oponente até que se torne indefeso, deixando-o fisicamente capaz de continuar a luta. Né? O bom e velho... Não é bem bom, né? A gente vai ver que isso aí tem moralmente problema. Né? Então, o mau e velho nocaute. O quinto mandamento proíbe infligir intencionalmente dano físico a si mesmo ou ao próximo. Como criaturas, não temos domínio absoluto sobre nossos corpos e muito menos sobre os corpos dos outros. Somos apenas administradores, encarregados do dever e do privilégio de administrá-los com razoabilidade. Domínio absoluto pertence somente a Deus. Um dano deliberado, intencional ao corpo humano é moralmente permissível apenas como uma causa razoável e se houver um bem que o compense. Por exemplo, nocautear ou afogar um homem para o salvar, como no caso de um suicida. Cortar um membro para salvar uma vida. Mas no boxe profissional não há essa causa razoável ou bem que compense, pois o dano físico sofrido por ambos os lutadores não é proporcional ao bem que eles obtêm. Fama, riqueza, orgulho de sua superioridade física. Um acadêmico recente também enfatizou os efeitos na sociedade do boxe profissional. Ele glamoriza a violência, encoraja a ideia de enriquecer e tornar-se famoso através da agressão física, e é acompanhado de uma comercialização que favorece a brutalização de todos os esportes de combate. Pô, parece um episódio recente aí, né? Que tá na nossa thumbnail, inclusive, aí, né? Bem recente, né? Ai. Ele também pode ter efeitos deletérios sobre nós, os espectadores. É espiritualmente perigoso tomar parte nesses espetáculos. Um filósofo pagão, Sêneca, já havia avisado que quando tornamos a lesão ou a morte de seres humanos um esporte, nós mesmos nos tornamos menos humanos. Santo Tomás não conhecia o boxe profissional, mas com um conhecimento inerrante da natureza humana, ele apontava que tirar prazer do sofrimento desnecessário de outro homem é um ato bárbaro. Mas não tem a menor dúvida. Claro, é inegável, né, que quando você vai assistir luta livre, boxe, né, ele move com as paixões inferiores da alma. Move. E é por isso que cativa, você torce, você fica, olha só essa porrada, tá? Você fica, né? Mas o que é isso? Isso é selvageria. A gente está vendo que moralmente tem um problema nesse tipo de, entre aspas, esporte. Em suas confissões, Santo Agostinho fala de um amigo amado, Alípio, que havia desenvolvido uma paixão enorme pelos espetáculos dos gladiadores, realçando tanto o apelo de assistir à violência quanto nosso esforço normalmente infrutífero de resistir a ele. Santo Agostinho descreve os jogos dos gladiadores como um delírio de excesso extravagante, com multidões comemorando enquanto homens são machucados. Enquanto via o sangue, ele bebia da selvageria ao mesmo tempo.
E longe de ser um deleite momentâneo, quando Alípio voltava do anfiteatro, ele não era mais o homem que havia entrado ali. Ele saiu dali trazendo consigo a loucura que havia contemplado. Tem mais essa, né? As multidões, quando elas estão em êxtase, elas imbecilizam as pessoas. Certamente, o boxe profissional moderno não vai a esses extremos de banho de sangue. Porém, ele ainda apetece a uma paixão primitiva encarvada em nossa natureza decaída. Uma paixão que, de qualquer modo, pode ser superada com a graça de Deus, como Alípio fez mais tarde, tornando-se o santo bispo de Tagasta. Então você veja que o boxe profissional, né, esses eventos aí de troca de porrada, de selvageria, é moralmente, né, uma argumentação moral razoável, aqui que a gente viu do padre, ele é moralmente condenável, né? Então, e você vê assim que antes da luta acontecer, o pessoal, a luta mesmo, né, 36 segundos foi uma falsa, uma fraude, assim, tá todo mundo revoltado porque, pô, tava com expectativa e tal, só que aí é que tá o problema, você criou expectativa, é sobre um esporte que é moralmente condenável. Só que, claro, né, nós estamos na época da ditadura do relativismo, da ditadura do sentimentalismo. Né? Sempre vai ter alguém que vai me refutar com um argumento que é realmente irrefutável. Mas eu gosto. Mas eu gosto. Então eu vou continuar assistindo. Tá, beleza. Mas, do ponto de vista da razão, né, da razoabilidade, né, a não ser que me dê um argumento realmente convincente de, o padre errou nisso, né, tal. Estou tendendo, né, a ficar com a opinião, né, do padre. E o fato de alguém gostar ou não gostar, né, os nossos gostos não são critério para definir se uma coisa é moralmente boa ou se é moralmente ruim. Senão, né, os nossos pecados de estimação seriam bons, né, e não é assim que funciona. Né? O pecado é sempre ruim, independente se a gente gosta ou não de pecar. Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei!